Você já sentiu que algo te observava na escuridão do seu próprio quarto? Para a família Martins, essa sensação foi apenas o começo de um pesadelo que quase destruiu tudo o que eles amavam. Tudo começou quando se mudaram para uma casa antiga nos arredores da cidade. Era a casa dos sonhos, espaçosa, com um quintal enorme e um charme rústico. A família, composta por João, o pai, Clara, a mãe e os filhos Lucas, de 10 anos, e a pequena Sofia, de 5, estava radiante. Mal sabiam eles que as paredes daquela casa guardavam segredos sombrios. As primeiras semanas foram tranquilas, cheias de risadas e caixas de papelão, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos pequenos, como chaves ou brinquedos da Sofia, desapareciam e reapareciam em lugares absurdos. No começo, Clara e João achavam que era apenas a confusão da mudança, mas então os barulhos começaram, arranhões fracos dentro das paredes à noite, sussurros que pareciam vir de cômodos vazios e o som de passos no corredor do andar de cima, quando todos estavam na sala. Sofia foi a primeira a sentir a presença de forma mais intensa. Ela começou a falar sobre um amigo imaginário que chamava de o Homem Sombrio. No início, os pais acharam fofo, uma fantasia infantil, mas as descrições de Sofia se tornaram cada vez mais perturbadoras. Ela dizia que o Homem Sombrio não tinha rosto, que gostava de se esconder no canto escuro do seu quarto e sussurrava coisas ruins sobre a família. Certa noite, Clara ouviu Sofia conversando sozinha. Ao abrir a porta, viu a filha sentada na cama, olhando para o canto vazio do quarto, e disse: "Ele não gosta que você nos espie." Um arrepio gelado percorreu a espinha de Clara. Lucas também começou a mudar. O menino, antes extrovertido, torna-se quieto e assustado. Ele se recusava a dormir com a luz apagada e tinha pesadelos terríveis, acordando aos gritos, falando sobre sombras que se moviam em seu quarto. Ele jurava que viu o contorno de uma figura alta e magra observando-o da porta entreaberta. Clara sentia o peso da atmosfera da casa. Ela se sentia constantemente observada, uma sensação de opressão que a deixava exausta e ansiosa. As noites se tornaram um tormento. Ela acordava com o som de portas de armário se abrindo e fechando lentamente na cozinha. A temperatura em certos pontos da casa caía drasticamente, sem nenhuma explicação lógica. A alegria da nova casa se transformou em um medo constante. João, um homem pragmático, tentava encontrar explicações lógicas: encanamento velho, correntes de ar, a imaginação fértil das crianças. Mas no fundo, ele também sentia a gota d'água. Foi quando ele estava trabalhando até tarde em seu escritório em casa. De repente, a porta se fechou com uma força violenta, trancando-o por dentro. Ele ouviu o que parecia ser uma risada abafada do outro lado, seguida por um silêncio profundo. Desesperado, ele conseguiu arrombar a porta, apenas para encontrar a casa silenciosa e vazia. A família estava dormindo. A partir daquele momento, João sabia que precisava fazer algo. Ele começou sua própria investigação. Passou dias na biblioteca local, pesquisando a história da propriedade. Descobriu algo aterrorizante. A casa havia sido construída no final do século XIX e teve uma história trágica. Várias famílias que moraram ali sofreram infortúnios. A história mais sombria era sobre um homem chamado Elias, o proprietário original, que após perder sua família para uma doença, enlouqueceu de dor e se tornou uma figura reclusa e amarga, até seu fim solitário
naquela mesma casa. Relatos antigos mencionavam que ele assombrava a propriedade, atormentando qualquer um que ousasse viver ali. Armado com essa informação, João decidiu tomar medidas drásticas. Ele espalhou sal pelas portas e janelas, seguindo tradições populares. Comprou câmeras de segurança e as instalou pela casa, determinado a capturar provas concretas. Na primeira noite, as câmeras gravaram algo que gelou seu sangue. Em uma das gravações, uma névoa escura se formou no quarto de Sofia, pairando sobre a cama dela por alguns minutos antes de se dissipar. Em outra, no corredor, uma orbe de luz flutuou rapidamente em direção à câmera, antes que a imagem fosse cortada por estática. O impacto psicológico na família era devastador. Clara e João mal conseguiam dormir, vivendo à base de cafeína e medo. As brigas se tornaram frequentes, causadas pelo estresse e pela sensação de impotência. As crianças estavam aterrorizadas. Sofia se recusava a ficar sozinha por um segundo que fosse, e Lucas desenvolveu tiques nervosos. A casa dos sonhos havia se tornado uma prisão. João percebeu que o sal e as câmeras não seriam suficientes. A atividade paranormal estava se intensificando. Portas batiam com violência, pratos voavam das prateleiras, e uma vez a palavra saiu, apareceu arranhada na parte interna da porta do porão. Desesperado, João procurou ajuda profissional. Ele encontrou um grupo de investigadores paranormais e os convenceu a visitar a casa. A equipe chegou com equipamentos sofisticados. Durante a investigação, os aparelhos enlouqueceram. O medidor de campo eletromagnético disparou em vários pontos, especialmente no quarto de Sofia e no escritório de João. Eles conseguiram capturar áudios, os chamados fenômenos de voz eletrônica. Em meio ao ruído branco, vozes sussurradas podiam ser ouvidas, dizendo coisas como "meu lugar" e "ela é minha". O clímax da noite foi quando uma figura sombria se materializou no final do corredor por um breve instante, visível a todos, antes de desaparecer na escuridão. Os investigadores confirmaram a presença de uma entidade inteligente e malevolente, provavelmente o espírito de Elias, que se apegou à propriedade e via a família como invasora. Eles aconselharam uma limpeza espiritual completa. E se isso não funcionasse, que a família abandonasse a casa o mais rápido possível. Seguindo o conselho, João contatou um especialista em limpezas espirituais. O processo foi intenso. Por horas o homem percorreu a casa, recitando preces e usando ervas e incensos. Houve uma resistência violenta, as luzes piscaram, objetos foram arremessados, e um vento gelado soprou pela casa, mesmo com todas as janelas fechadas. Por um momento, parecia que a entidade estava vencendo, mas lentamente a atmosfera começou a mudar. A sensação de opressão diminuiu, e a casa pareceu mais leve, mais silenciosa. Quando o ritual terminou, uma paz que a família não sentia há meses se instalou. Nos dias seguintes, os fenômenos cessaram completamente. Os sussurros, os passos, as sombras, tudo desapareceu. A família Martins conseguiu recuperar sua casa, mas as cicatrizes permaneceram. Demorou muito tempo para que as crianças voltassem a dormir tranquilas e para que a confiança e a alegria retornassem plenamente ao lar. Eles nunca esqueceram o terror que viveram. A experiência os uniu de uma forma que nunca imaginaram, mas também lhes ensinou uma lição assustadora. Às vezes, as casas dos nossos sonhos podem esconder os nossos piores pesadelos. Obrigado por assistir. Se você já viveu algo parecido ou conhece uma história assustadora,
compartilhe nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Até a próxima.